Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder chegar até na tua casa nessa manhã de domingo para a gente ter esse nosso tempo de conversa sobre a palavra de Deus. Eu não sei quando tu vais assistir, se vai ser agora domingo de manhã ou durante a semana, mas independente do horário, independente do momento em que fores assistir essa palavra, que a bondosa mão de Deus esteja contigo, que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao teu coração, trazendo discernimento, trazendo orientação, trazendo esperança, trazendo ânimo para a vida com Ele, para a vida em família, enfim, para a vida em sociedade. Que o Santo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Amém. A gente está chegando hoje ao final da nossa série de pregações referente ao Dia dos Pais, referente a essa data especial que a gente aproveitou então para conversar sobre família. E nós queremos então hoje encerrar a nossa série de pregações de carne e osso, sendo apenas gente em tempos de heróis. E nós vimos ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada no mês de agosto, sobre várias histórias, sobre vários personagens bíblicos. E a motivação para esta série, ela brota a partir de um vídeo, de uma palestra do Marcos Piangers, na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde ele, num evento, no auditório, fala para uma turma lá reunida sobre a diferença entre os pais dos anos 80 e os pais dos dias de hoje. E ele aponta para algo bem interessante que, naquele momento, eu disse, precisamos conversar sobre isso, que é o sentimento que os pais dos dias de hoje carregam para com os seus filhos, o sentimento de estar em dívidas. O sentimento de não ser um super pai, de não conseguir ser esse herói, esse pai perfeito, esse pai, essa mãe que parece até mesmo que perde um pouco da sua humanidade, porque ele quer fazer tudo perfeito, tudo certinho, tudo de maneira irrepreensível, de maneira que ele diga assim, isso está maravilhoso, está perfeito, como se nós fôssemos heróis. E na verdade nós nunca fomos heróis, nós nunca fomos pessoas que não passassem de carne e osso, com qualidades, com virtudes, com acertos, com erros, com defeitos, com limitações e por aí vai. Nós somos de carne e osso, nós somos gente. O problema de achar que a gente é herói é que no final um herói sempre ganha, sempre dá certo. Tu já viu algum filme de super-herói onde que o herói no final perde, onde o final do filme o herói ele é abatido, ele é derrotado? Não. O herói sempre vence, no final sempre dá certo. E a nossa vida em família mostra que não é bem assim, A gente tem acertos, mas a gente também tem muitos erros. E a gente precisa, no meio desses erros, aprender a ver a mão de Deus conosco, a ver a dependência de Deus, a ver o plano de Deus, a perceber que nós temos papéis, que nós temos necessidades, que nós temos obrigações, que nós temos deveres para com a nossa família. Nós temos que perceber que nós somos de carne e osso e, portanto, também temos limites. De carne e osso, sendo apenas gente em tempos de heróis. Perdeu as primeiras mensagens? Não tem problema. Vai lá no YouTube, Luterana Fundo Canoas, e você pode acompanhar, tu podes acompanhar as mensagens anteriores desta série e de outras séries que nós já tivemos aqui na comunidade. Vai lá, pode acompanhar as mensagens anteriores, aproveita para se inscrever também no canal, seguir no Facebook também, Luterana Fundo Canoas, e nos acompanhar e receber as notificações também das novas mensagens e tudo mais. Tu és muito bem-vindo à nossa página, lembrando também que
ao mesmo tempo que nós estamos veiculando as mensagens online, nós também estamos tendo os nossos cultos presenciais aqui na comunidade, onde nós, com todos os cuidados que o momento exige, estamos então nos reunindo presencialmente, e a mesma palavra que é passada aqui por meio online também é ouvida e refletida presencialmente. Sendo apenas gente em tempos de heróis, de carne e osso. Na nossa primeira mensagem, nós vimos então sobre a bebedeira de Noé, lá no capítulo 9 do livro de Gênesis. A nossa segunda mensagem, nós conversamos sobre Judá, o pai sem palavra. Nós também conversamos sobre a omissão de Jacó, a omissão, a conivência de Jacó. Essa foi a nossa segunda mensagem, melhor dizendo. A primeira foi a bebedeira de Noé, a segunda foi a omissão e a negligência, ou a conivência de Jacó. A terceira foi Judá, um pai sem palavras e sem palavra. E hoje nós queremos conversar então sobre Lemuel. Quem foi Lemuel? Mas para isso eu te convido a nós acompanharmos a leitura da palavra que nós encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 31, os versículos 1 e seguintes, que diz assim. Provérbios 31, 1 e seguintes. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida forte, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida forte aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Essa é a palavra com a qual nós queremos nos ocupar nesta manhã. Lemuel. Quem foi Lemuel? Fato é que a gente sabe muito pouco sobre Lemuel. Diz que ele era rei em Massá. Massá era um dos filhos descendentes de Ismael. Lembrando que Ismael é irmão de Isaque. Abraão tem 2 filhos, Abraão tem Isaque e o neto de Abraão é Jacó, mas antes de ter Isaque, com a sua concubina, Abraão teve o Ismael. E Ismael teve um filho que era, entre muitos outros, o Massá. E Massá tornou-se uma tribo, tornou-se um povo, e esse povo teve para si vários reis. E tudo que a gente sabe é que Lemuel era rei de Massá. Portanto, Lemuel deve ser descendente de Ismael, descendente de Abraão, ou seja, um parente muito, muito, muito distante dos 12 filhos de Jacó. A gente sabe muito pouco a respeito de Lemuel. A gente também não sabe o nome da mãe dele. A gente não sabe quem era a mãe dele. A gente não sabe o nome. A gente não sabe em que circunstâncias Lemuel foi gerado, né? Muito provavelmente, por Lemuel ser rei, a mãe fosse a rainha, fosse alguém também da nobreza do povo, alguém da realeza do povo. Mas a gente não sabe nada a respeito dela. A gente só sabe que ela dá conselhos para o seu filho, a gente só sabe que ela orienta seu filho, a gente só sabe que ela se importa com a formação e com o governo do seu filho Lemuel. Mas então, pastor, se
a gente sabe tão pouco de Lemuel e ele nem faz parte do povo de Israel, porque afinal de contas o povo de Israel é descendente de Jacó, Jacó tem o nome mudado para Israel e aí vem as 12 tribos e todo o povo se desenvolve em torno de Abraão, Isaque e Jacó, que são os patriarcas. Como é que de repente nós temos na Sagrada Escritura um texto bíblico que conta a experiência familiar de um homem, de um rei que não era o rei de Israel, mas de alguém que era descendente de Ismael? Por que isso? A Bíblia nos abre em vários lugares a possibilidade de olhar para a sabedoria do Antigo Oriente. Se a gente olha o livro de Jó e a gente olha outras partes também dos livros de sabedoria, a gente vai ver que a Bíblia nos dá lances, nuances sobre a sabedoria do Antigo Oriente. E a sabedoria do Antigo Oriente, ela é vastíssima, ela é de uma riqueza impressionante. E eu louvo a Deus, porque Deus permitiu que nas Sagradas Escrituras entrasse esse texto onde Lemuel fala dos conselhos que sua mãe lhe deu. E são sobre esses 3 conselhos que nós queremos nos ocupar nesta manhã. São esses 3 conselhos que a mãe de Lemuel dá a ele, como rei, como pai, como governante de uma nação. São esses 3 conselhos que querem nos ocupar nesta manhã, que querem justamente nos levar a refletir sobre essa temática de carne e osso, sendo apenas gente em tempos de heróis. Lemuel poderia se sentir facilmente um super-herói, um rei, afinal de contas, ele tinha poder. Mas os conselhos que a mãe de Lemuel dá para o Lemuel são conselhos riquíssimos, valiosíssimos e que nós, como família, precisamos prestar atenção. O primeiro desses conselhos que a mãe de Lemuel dá para o Lemuel é cuidado com quem tu vais ter como teu cônjuge. Cuidado com as mulheres, diz o texto bíblico. A mãe de Lemuel preocupa-se com o excesso de mulheres na vida do seu filho. Isso tem que ser entendido, né? Não que mulheres sejam um perigo para os homens, não é isso que o texto diz, mas a gente tem que entender que o texto está falando para dentro de um contexto onde os reis tinham verdadeiros haréns. Se a gente pensa em Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Isso talvez seja um número um pouco exagerado, não sabemos ao certo, mas fato é que na vida de Salomão tinha muitas mulheres e isso também foi motivo de muito problema para ele. Então, o que a mãe de Lemuel está dizendo é: Lemuel, cuidado com as muitas mulheres na tua vida. Com isso, trazendo isso para dentro da perspectiva cristã, para dentro da espiritualidade cristã, nós vemos uma mãe preocupada, sim, com o cônjuge que o seu filho terá. Uma mãe preocupada com a esposa que o seu filho vai escolher. Uma mãe preocupada com o marido que seu filho vai escolher. Afinal de contas, Deus cria Adão e Eva um para o outro e cria eles de maneira perfeita. E por isso também, na espiritualidade cristã, a gente entende que pais e mães deveriam orientar os seus filhos sobre o seu futuro cônjuge. A gente precisa entender que faz parte da paternidade, que faz parte da maternidade, que faz parte do processo de formação de uma família, a gente ter um diálogo franco, aberto, sincero sobre com quem meus filhos vão casar. E não deixar ao Deus dará, não deixar simplesmente com que eles se apaixonem por alguém e construam uma família. Não, nós precisamos, como pais e mães, que queremos e que percebemos que nossos filhos também são de carne e osso, orientá-los no sentido de ajudá-los a encontrar o melhor cônjuge, a melhor companheira, o melhor companheiro, a encontrarem o melhor homem, que sua filha encontre o melhor marido, que o seu filho encontre a melhor esposa. Nós precisamos entender que faz parte de nós
essa conversa, esse diálogo franco, essa transparência na hora de conversar. Por quê? Porque se nós deixarmos com que a paixão leve os nossos filhos simplesmente a se encantarem por uma menina, por um menino, se encantarem e simplesmente se apaixonarem e quererem dividir a vida sem que haja previamente uma conversa racional, pé no chão, orientativa, a chance de eles escolherem mal e se darem mal na vida é muito grande. Por quê? A mãe de Lemuel sabe dos perigos que existem num relacionamento errado. A mãe de Lemuel sabe que o seu filho corre grande perigo se ele simplesmente se envolver com a pessoa errada. E nós precisamos urgentemente, no nosso tempo, na nossa sociedade, de tanta velocidade, de tanta informação, de tanta precocidade, conversar sobre os futuros cônjuges dos nossos filhos e filhas. É tarefa nossa como pai, é tarefa nossa como mãe. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos dizer, olha, existem pessoas que não são boas. Existem pessoas que não têm um caráter adequado. Mas isso é preconceito? Não é preconceito. Não é preconceito. Por exemplo, nós precisamos ensinar às nossas meninas que homens violentos não são candidatos a nada, muito menos a marido. Nós precisamos orientar as nossas meninas para que elas percebam que algumas marcas de caráter não servem. Nós precisamos orientar os nossos meninos de que algumas meninas com algumas determinadas marcas de caráter não servem. Mas pastor, isso é preconceito? Não é preconceito. Não é preconceito. Tu quer que tua filha tenha um marido violento? Que bate nela? Não, então orienta ela. A gente precisa entender que a mãe de Lemuel está extremamente preocupada com o sucesso familiar do seu filho. E se nós simplesmente não orientarmos os nossos filhos a terem critérios e bons critérios para a escolha dos seus cônjuges, há grandes chances de eles fazerem péssimas escolhas. A gente precisa entender que faz parte da nossa tarefa enquanto pai e mãe ter um papo reto sobre futuros relacionamentos e sobre um outro assunto bem importante, sexualidade. Eu sei que nós, a minha geração, anos 80, é a geração que começou a ter assim uma certa liberdade para conversar sobre sexualidade com seus pais. Embora não seja a realidade de todos, e ainda hoje muitos entram na puberdade, entram na sua fase adulta sem nunca ter tido uma conversa sobre sexualidade com seus pais. Mas por que não deveríamos conversar sobre sexualidade com os nossos filhos? Por que não deveríamos orientá-los? Por que não deveríamos também de alguma forma dizer, olha, uma sexualidade saudável, uma sexualidade vivida dessa maneira? Por quê? Porque se a gente não tiver essa conversa, o mundo vai ter essa conversa com eles, mas a conversa que o mundo vai ter com eles vai ser através de uma sexualidade distorcida, uma sexualidade fortemente marcada pela pornografia, pela sensualidade, pela sensualização. E sexualidade não é isso. A sensualização, ela faz parte, mas ela tem lugar, ela tem ambiente e ela tem o momento. A gente precisa entender da necessidade que há de orientação. A mãe de Lemuel, ela tomou esse cuidado de orientar o seu filho para que ele perceba a necessidade de tomar cuidado com algumas coisas. Nós precisamos urgentemente fazer isso. Mas eu não sei fazer. Pois é, pastor, esse é um grande drama. Esse é um grande drama, eu não sei o que fazer. Deixa eu te dizer que, em primeiro lugar, para a gente poder orientar, para a gente poder conversar, a gente precisa ter resolvido algumas coisas também.
Muitos dos pais atuais, dos pais que já têm filhos adolescentes hoje, vieram de uma formação onde a sexualidade era aprendida da pior maneira possível, era aprendida de uma maneira completamente equivocada, distorcida, uma maneira ruim, onde também a escolha do cônjuge tinha a ver muito antes com interesses do que propriamente por princípios, critérios, por valores dos quais não dá para abrir mão. Nossos filhos estão colocados diante de uma realidade assustadora, onde que as pessoas são mais valorizadas pela sua aparência do que pelo seu caráter. São mais valorizadas por aquilo que um relacionamento com aquela pessoa pode me oferecer do que propriamente pelo caráter da pessoa. Não está fácil. Esses dias ainda conversava com minha esposa e dizia, não está fácil arrumar um bom casamento nos dias de hoje. Primeiro, porque as pessoas procuram no lugar errado. Segundo, porque as pessoas não sabem nem ao certo o que querem. Não têm clareza do que elas esperam em alguém. E por isso nós precisamos orientar nossos filhos. A mãe de Lemuel, ela tem esse cuidado. Ela tem esse cuidado de orientar e dizer, filho, cuidado com as mulheres, cuidado. Meninas, eu não estou dizendo que vocês são um perigo na vida dos homens, não estou dizendo isso, mas a gente tem que entender essa palavra da mãe de Lemuel no contexto. E o contexto era de um rei com harém, um rei com muitas mulheres, um rei que podia se dar esse luxo. E na verdade ela está dizendo, cuidado, cuidado, porque existem pessoas que não são adequadas. Mas uma pessoa não pode se tornar adequada? Pode. Mas não pense tu que a tua filha namorando um mau caráter, que a tua filha vai conseguir mudar esse mau caráter. Quantas são as histórias que chegam até nós, pastores, de pessoas que disseram assim, eu me apaixonei por ele, me apaixonei por ela e eu achei que casando a coisa ia mudar e só piorou. Não melhora. Via de regra piora. Com exceções, graças a Deus, mas via de regra, a coisa desanda de vez. Nós precisamos orientar os nossos filhos e filhas da importância de termos princípios fundamentais para a escolha de um cônjuge. Não pode ser a beleza física, não pode ser o status social, não pode ser o dinheiro que a pessoa tem, não pode ser nada disso. É caráter. É caráter. Porque a felicidade não está na aparência, a felicidade não está nas coisas materiais, a felicidade está, sim, em tu acordar ao lado de alguém e saber que essa pessoa tem caráter, essa pessoa tem princípios, essa pessoa tem valores, essa pessoa tem algo de belo para oferecer. Fidelidade, cumplicidade, parceria, comprometimento, verdade, transparência, lealdade. Uma pessoa que sabe gerir os recursos da família em parceria. Alguém que não é egoísta. Está entendendo? São marcas de caráter que são fundamentais e nossos filhos não sabem, não nascem sabendo isso, eles precisam ser orientados, eles precisam ser conduzidos, eles precisam ser esclarecidos, porque o mundo é uma confusão, é um troço infernal, onde que são tantas as ideias que eles são bombardeados que a gente, no fim das contas, como adulto, muitas vezes também já fica confuso. Tu imagina alguém que está aí começando a sua vida, descobrindo o que a vida é. Precisamos ser espertos, como a mãe de Lemuel foi esperta. E eu louvo a Deus, porque na Sagrada Escritura tem esse texto de Provérbios 31, onde a gente vê a mãe de Lemuel se ocupando com o filho que já é rei. A mãe de Lemuel dando conselhos, formando esse garoto. O primeiro conselho que a mãe de Lemuel dá é: cuidado com quem tu vais ter um relacionamento. Cuidado com quem tu vais te relacionar. Cuidado, cuidado. Presta atenção.
Cuidado com a escolha do cônjuge. É isso que a mãe de Lemuel está dizendo para nós, pais e mães, no século XXI. Na época da pós-verdade, na época da pós-modernidade, nessa época confusa. Ajuda teu filho a encontrar um cônjuge que valha a pena investir. O segundo conselho que a mãe de Lemuel dá para Lemuel, o segundo conselho que a mãe de Lemuel dá para Lemuel tem a ver com uma mensagem que a gente já viu lá na nossa primeira palavra da série, quando a gente conversou sobre a bebedeira de Noé. A mãe de Lemuel dá o seguinte conselho: cuidado com a bebedeira, cuidado com o consumo de álcool, cuidado com o consumo de vinho. É isso que ela dá como um segundo conselho para Lemuel. E ela apresenta o que pode acontecer se houver abusos. Ele vai esquecer de olhar para as suas obrigações enquanto rei. Nós já conversamos sobre isso de maneira um pouco mais aprofundada e detalhada na nossa primeira mensagem da série. Pode voltar lá e conferir. Mas os nossos desafios hoje, como pais e mães, os nossos desafios hoje, diante desse conselho que a mãe de Lemuel dá para Lemuel, é de orientar os nossos filhos a tomarem também cuidados e perceberem os perigos aos quais eles estão expostos, não necessariamente só com a bebedeira. A bebedeira aqui eu quero usar como uma figura de linguagem para falar das escravidões modernas, para falar dos vícios modernos, para falar daquilo que pode destruir a nossa vida nos dias de hoje. E hoje nós vivemos tempos em que cada vez mais os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, afilhados, enfim, pastor, eu não tenho filhos, mas essa palavra serve para ti, porque certamente tu tens sobrinhos, tu tens afilhados, tu tens filhos de amigos teus, tu tens pessoas ao teu redor que podem ser influenciadas. Então, nós precisamos hoje em dia, mais do que outrora, talvez, ajudar nossos filhos, ajudar nossas famílias, ajudar os nossos descendentes a cuidarem e prestarem atenção nas bebedeiras modernas. E aí eu falo nas compulsões inúmeras que nós temos ao nosso redor. Nós precisamos entender que o vinho dos dias de hoje, que a bebedeira dos dias de hoje, da qual a mãe de Lemuel fala, tem a ver com aquelas coisas que nos escravizam. Por exemplo, nós vivemos numa época de crédito fácil. Olha, é impressionante a quantidade de pessoas que me ligam, a quantidade de bancos, de financeiras, enfim, de instituições de crédito que me ligam oferecendo dinheiro. Porque fizemos uma pesquisa, o seu CPF, mas para com isso. Se eu quero dinheiro, eu vou no banco pegar emprestado. E graças a Deus eu tive um pai e uma mãe que me ensinaram que a gente precisa ser cuidadoso com o dinheiro, mas se a gente não falar isso para a galera nova, se a gente não falar isso para os nossos filhos, para os nossos afilhados, para os nossos netos, e a gente não ajudá-los nesse processo, eles vão se perder nas compulsões e para gastar mais do que a gente ganha, barbada, rapidinho. A gente precisa entender que a gente precisa orientar nossos filhos a tomarem cuidado com aquilo que pode nos destruir. Para Lemuel era o excesso de vinho, para nós é as compulsões, a dependência da tecnologia, de achar que a vida sem Wi-Fi não é mais vida, drogas, alienação é um outro grande problema dos nossos tempos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a perceber que a alienação destrói a nossa vida e destrói a vida do nosso próximo. Nós precisamos ensiná-los a perceberem o seu entorno e ver o que eu posso fazer de diferença na vida de alguém. Porque a alienação tem sido motivo de tanta dor, tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta desgraça, tanto choro em nosso tempo. Existem coisas que nos escravizam nos dias de hoje e nós precisamos alertar os nossos filhos, afilhados, os nossos descendentes, enfim, os filhos dos nossos amigos. Nós precisamos, não podemos mais perder tempo, precisamos dizer: toma cuidado com esse negócio, toma cuidado com isso, porque isso pode te destruir.
A mãe de Lemuel fala para o filho, cuidado com o vinho. Nós precisamos dizer para os nossos filhos, cuidado com o vinho, com as drogas, com as compulsões, com os instintos. Cuidado, cuidado, nós precisamos orientá-los. Eles não nascem sabendo, eles não nascem sabendo diferenciar. E aí eles tomam suas bebedeiras, tomam os seus porres e com isso destroem a sua vida. E muitas vezes, por conta desses vícios, dessas coisas que nos escravizam, nós vemos coisas muito tristes que acabam fazendo com que a pessoa perca o controle. E nós vivemos um tempo em que cada vez mais as pessoas estão perdendo o controle. Quando nós não alertamos, quando nós não ajudamos os mais jovens a crescerem, a amadurecerem no sentido de perceberem as coisas que podem nos escravizar e nos destruir, nós vamos viver aquilo que já conversamos em outro momento, uma geração de gente que não sabe se frustrar, uma geração de gente que não sabe lidar quando perde aquilo que o torna dependente. E aí nós vemos um perigo muito grande. Por exemplo, além de tudo que eu já mencionei aqui, existem relacionamentos que nos escravizam. Eu não consigo viver sem a menina, eu não consigo viver sem o menino, eu não consigo viver sem aquele homem na minha vida, mas ele é violento, ele é irresponsável, ele é não dedicado à sua família, mas eu não consigo viver e eu me submeto à escravidão. Nós precisamos perceber, nós precisamos entender que antes de chegar nessa situação, nós, pais e mães, padrinhos, madrinhas, tios, tias, vovó, enfim, precisamos fazer alguma coisa e é conversar, 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 conversar e conversar. Não existe outro jeito. E a conversa associada à vivência. A conversa associada à vivência. Porque não adianta eu dizer, filho, cuidado com a tecnologia, porque ela escraviza, se eu não consigo sequer conversar com ele sem estar olhando no celular. Cuidado, filho, com a tecnologia, porque ela escraviza, se eu não consigo tomar café da manhã com a minha família sem estar com o meu celular na mão. Cuidado, filho, com a bebedeira, se todo final de semana no churrasco da família, o meu filho me vê travando a língua porque eu bebi demais. Filho, cuidado com relacionamentos doentios. Cuidado com relacionamentos doentios se eu contribuo para que a nossa vida em família seja doentia. Tu está me entendendo? A mãe de Lemuel se importa com o filho, dando para ele 3 conselhos. Nós já vimos o primeiro, já vimos o segundo e agora nós queremos ver o 3º conselho. E o 3º conselho que a mãe de Lemuel dá para o seu filho, que já é rei, ela diz para ele o seguinte: cuidado para que o justo seja vivido e defendido. Em outras palavras, defenda o que é justo e correto. Ela vai dizer no texto, mais para o final, cuida para que o vinho não te torne irresponsável para com o oprimido. Ela está dizendo, olha, cuidado, porque as coisas andam juntas, as coisas andam amarradas, as coisas andam conectadas de tal forma que se tu te tornar dependente do vinho, tu vai esquecer de ser justo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos ensinar os nossos adolescentes, precisamos ensinar a geração mais jovem a fazer o que é certo, a defender o certo, a defender aquilo que é correto, a distinguir correto e errado, a distinguir o que é bom, o que é legal e o que é absolutamente ilegal. Ensinar a nossa geração mais nova a perceber a diferença. Justiça não se aprende com novas leis. Justiça se aprende ensinando. Essa semana eu tive uma experiência que me deixou muito chateado comigo mesmo. Eu estava andando na frente
da catedral aqui na nossa cidade e um senhor, uma senhora, não sei, não pude ver. Eu só escutei o vidro levantando e ao mesmo tempo o copo plástico sendo jogado janela fora. E eu, na hora, fiquei muito incomodado. Fiquei muito incomodado porque a mim foi ensinado pelos meus pais de que o lugar de lixo é na lixeira. Quando a gente ganhava um papel de bala, quando a gente ganhava uma bala e chupava essa bala e jogava o papel em qualquer lugar, na minha casa era assim que nós éramos ensinados e obrigados pelo pai e pela mãe a colocar o papel de bala no lugar certo, que é na lixeira. E aí eu vi aquela pessoa jogando aquele copo plástico para a rua e eu fiquei muito incomodado. E era num semáforo, estava fechado o sinal, e eu fui andando. E quando eu estava um pouco distante, eu pensei, eu devia ter feito o seguinte: eu devia ter catado aquele copo, batido no vidro e dito, olha, eu acho que o senhor ou a senhora perdeu isso aqui, e devolver o lixo. Sabe, a gente acha que ensinar justiça é ensinar a obedecer leis. Não é. É muito mais amplo. Ensinar a obedecer leis, sim, faz parte do ensinar a ser justo, mas a gente precisa entender que é uma questão de consciência. Isso começa pelo lixo, isso começa por organizar o quarto, isso começa por ensinar os nossos filhos a perceberem o que é certo e errado. E a mãe de Lemuel está preocupada com seu filho e diz, filho, cuidado para que tu não esqueças de fazer o que é o certo, de defender a causa de quem precisa ser defendido, de ser justo com quem é justo, de, enfim, fazer o que é certo. Lemuel, não esqueça. A gente não aprende o que é justiça, o que é honestidade, o que é moralidade, o que é legalidade por si. O contrário é verdade. Desonestidade, falcatrua, pilantragem, roubalheira, etc. Isso já nasce com a gente. Agora, o que é justo precisa ser ensinado. E se nós, pais e mães, padrinhos, madrinhas, vós e vós, não ensinarmos, aí está tudo perdido. Está tudo perdido, porque o meio em que estamos não contribui para isso. Porque quem joga um copinho plástico pela janela do carro não me causaria espanto se essa pessoa vai mexer em dinheiro que não é dele. A gente precisa entender que coisas assim são ensinadas e elas vêm de casa. Não se delega para a escola, não se delega para babá, não se delega para ninguém. É tarefa minha enquanto pai e mãe. Eu não posso me omitir, eu não posso ser conivente, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso ser pai, eu preciso entender que é minha tarefa ensinar o que é justo. E preciso também entender que, como pai e mãe, a minha tarefa é fazer com que os filhos percebam que nem tudo que é legal é moral. Isso é uma outra grande confusão que se faz em nosso tempo. Ah, mas é legal, mas é absolutamente imoral. Ah, mas a lei me permite, mas eu não devo. Por quê? Porque eu estou sendo desrespeitoso me usufruindo dessa lei. Aliás, se uma lei permite com que eu seja desrespeitoso com uma outra pessoa, essa lei não deveria nem existir. Mas isso é uma discussão interminável num país altamente legalizado como o nosso, onde que tem um monte de lei para tudo, mas muito pouco é feito. Mas isso é uma outra conversa. Nós precisamos entender que a mãe de Lemuel está preocupada com seu filho para que ele seja justo, para que ele faça o que é correto. E a gente vai perceber que a mãe de Lemuel, ela está dando para o filho um plano de governo. Tu consegue perceber que nesses três conselhos existe um plano de governo? Governo da família e governo da nação. Governo da família e governo da nação. Porque observando esses três conselhos que são dados, ele evitaria um monte de dor de cabeça. Ele evitaria um monte de confusão. Ele evitaria noites e noites sem dormir direito.
A mãe de Lemuel está preocupada com seu filho. A mãe de Lemuel está preocupada para que o seu filho seja um bom rei. Mas não só um bom rei, seja também um bom pai. Um bom marido para sua nora. Um bom pai para os seus netos. A mãe de Lemuel está preocupada com o seu filho. Os tempos que vivemos, mais do que outrora, exigem pais e mães preocupadas com o mais importante, preocupadas com os seus filhos, preocupados e preocupadas com essa geração que está vindo aí, a geração mais tecnológica, mais conectada, com maior acesso à informação e conhecimento da história do planeta, mas uma geração que está perdida se nós não entendermos que faz parte essencial do ser pai e do ser mãe, orientar, conduzir, e não só daqui para fora, mas daqui do coração. E do coração, ensinar do coração, significa dizer, eu vou contigo. E isso nos faz repensar a maneira como nós tratamos o nosso cônjuge, isso faz repensar a maneira como nós lidamos com as compulsões e vícios, isso nos faz pensar na maneira como nós lidamos com o que é certo, o que é correto, o que é adequado. Nós precisamos entender que nós temos um desafio enorme pela frente. E esse desafio enorme não é achar a cura da Covid-19, não é achar só a cura da AIDS, não é só lidar com o aquecimento global, não é só lidar com lixo. São desafios que a humanidade tem, mas o maior desafio talvez te chama de papai e mamãe. O maior desafio talvez está sentado ali tendo que ganhar comidinha na boca porque está aprendendo a comer. O maior desafio está naquele garotinho que está aprendendo a ler e escrever. O maior desafio está nessa geração. A geração que pode mudar o mundo. A geração que pode transformar a história da humanidade. Mas para isso, queridos, nós precisamos fazer também, como pais e mães, como marido, como esposa, como homem e mulher que se amam e que formaram uma família, nós precisamos fazer uma revisão de vida. E eu quero encerrar esta série dizendo assim que Deus quer fazer a revisão de vida na tua vida. Ele é o Criador da família. Ele não criou a família e não nos deu filhos para ser esse inferno que muitas vezes é. Ele nos deu a família para que a nossa família seja um lugar de alegria, um lugar de prazer, um lugar de contentamento, um lugar gostoso de se estar, onde a gente tem confusão, onde a gente tem briga, onde a gente tem estresse, mas também tem abraço, tem carinho, tem perdão, tem afeto, tem cheiro, tem riso, tem comida boa, tem momentos gostosos, tem aquela coisa boa de estar junto. E para isso, ser possível, a gente precisa do Criador da família. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A gente não vai conseguir ser um bom pai, apenas reproduzindo os princípios que nos foram ensinados pelo nosso Pai. A gente não vai conseguir ser uma boa mãe, apenas reproduzindo aquilo que a mãe ensinou pra gente. A gente precisa de mais. A gente precisa de Jesus. E talvez para tu poder conversar sobre sexualidade com o teu filho, com a tua filha, de maneira saudável, franca e direta, quem sabe Deus tenha que tratar algumas questões na tua própria sexualidade, algumas taras, algumas compulsões, alguns vícios, algumas coisas diabólicas e destrutivas que nos tornam animais e não seres humanos sexuáveis. Talvez Deus tenha que entrar na tua vida e corrigir também alguns vícios que tu tens. Talvez Deus tenha que entrar na tua vida para te mostrar o quão injusto tu estás sendo. Tu está me entendendo? A gente precisa entender que Jesus precisa entrar na nossa existência. E quando isso acontece, nós temos maiores chances de ser pais e mães que podem fazer aquilo que a mãe de Lemuel fez, orientar,
com amor, com simplicidade, não apresentando filosofia, apresentando vida, razões, argumentos, fundamentos. E aí sim, diante disso, os nossos filhos estarão de alguma forma orientados. E ainda assim não é garantia de que vai dar tudo certo, porque depende da escolha deles. Mas como pai, mãe, como responsável, como padrinho, madrinha, como tia, tio, como avô e vó, nós precisamos fazer algo. Fazer algo. Que Deus te ajude e que a presença de Jesus na tua vida te traga essa convicção de que com Jesus vai ficar mais fácil. Espero que essa série tenha trazido luz para dentro da tua casa, luz para dentro da tua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conduza, que Deus derrame sobre a tua vida as ricas bênçãos, para que tu sejas alguém que sabe do seu papel enquanto pai e mãe e que faz a diferença na vida dos seus filhos. Que Deus te abençoe. Eu ainda quero orar contigo. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que Tu nos dás de sermos pais e mães. Muito obrigado pelo privilégio que Tu nos dás de termos afilhados, termos sobrinhos, termos crianças na nossa vida, que podemos influenciar, conduzir, que podemos de alguma forma ajudar a formar. Não nos deixa, Senhor, ser omissos e nos faz ver na mãe de Lemuel alguém a ser seguido. Uma mulher que infelizmente a gente não sabe nem o nome, mas que a Sagrada Escritura nos mostra que foi importante, que é importante na história de vida desse homem. Porque ele pode ter feito suas escolhas, mas ele fez suas escolhas sabendo o que era certo e o que era errado. Senhor, ajuda-nos a sermos bênção na vida dos nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar em Ti a orientação, a encontrar em Ti a direção. Porque nós, por nós mesmos, reproduzindo o que nós aprendemos dos nossos antepassados, nós vamos reproduzir muito pouco de coisa boa. Mas contigo, com a Tua presença em nossa vida, nós seremos completamente transformados e teremos como dizer o que é bom e o que não é. E talvez as nossas experiências nos ajudem a perceber também o que é bom e o que não é. Senhor, guarda-nos em Tuas mãos. Conduz-nos ao longo desta semana. Fica conosco e nos ajuda, Senhor, na maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora tarefa de formar a nova geração. Ajuda-nos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Dessa forma a gente encerra esta série de pregações, também a mensagem de hoje. Fica conosco, na semana que vem nós temos uma nova palavra, que Deus fale ao teu coração. Um forte abraço e se chegou a tua vez de tomar a segunda dose da vacina, por favor, não esquece, vai tomar. Toma todos os cuidados, usa máscara, fica longe, limpa as mãos, evita aglomeração, que a tua vida possa seguir na paz do Senhor. Um forte abraço e até na semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há